Bom dia, Bom dia. meus queridos. Olha, nós vamos hoje começar então aqui o terceiro capítulo, que é a colonização, né? Ainda sobre a colonização, a gente vai falar da ocupação de dois outros países, tentando aqui, né, rapturar, tirar os portugueses e tomar conta. Pois acreditem, apesar dos portugueses ter colonizado a gente, outros países queriam também parte do Brasil. E esses países cujos nomes estão aqui: ocupação francesa e holandesa. Tudo bem? Vocês sabiam disso? Sabia. Você já falou, citou alguns, né? Que tem que dizer. É, Eu não entendi, travou. você travou, Léo? Aham. Estou comentando aqui que, além dos portugueses, outros países também tentaram, em meio tempo, colonizar o Brasil. Países Ah, sim. esses, países esses que nós chamamos aí de França e Holanda. Tudo bem? Uhum. Já pensou se o país tivesse sido colonizado por eles? Seria irmão do Mbappé. Mas, tipo, seria bom ou ruim? Bom, Acho normal. considerando que eram portugueses, ou igual portugueses europeus, eu acho que não teria muita diferença. Talvez um pouco mais de violência, um pouco menos, né? Não dá pra saber Talvez a assim. gente morava em Paris. Não, não morar em Paris, mas falar francês, vamos supor, né? Ou holandês. Eu nem sei se holandês tem uma língua. Enfim, bora lá então. Holanda. Estão preparados para a gente ver um pouquinho sobre esses camaradas? Lógico. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu pongo vocês para ler. Vou comentar aqui, ó, que é a ocupação francesa, tá? Que é a parte da 173. Durante o processo de ocupação e colonização das terras brasileiras, os portugueses tiveram de garantir sua permanência e seu domínio perante alguns estados europeus que demonstravam interesse pela região. Esse interesse ameaçou o controle português e impulsionou a colonização definitiva do território, além de transformar algumas regiões que, por curto período de tempo, foram controladas por nações europeias, como a Holanda e a França. Qual era o principal interesse europeu nas terras brasileiras? Porque os portugueses entendiam que os outros reinos não poderiam se estabelecer aqui. E aqui, a forma de exploração dos franceses e holandeses eram diferente dos portugueses? Tudo isso nós vamos responder neste capítulo. E para começar, tem pouca gente aí, né? Uhum, 8. Não, Muita pouca. 7. Vai, eu vou dar oportunidade hoje para todo mundo ler, quem quiser. Arthur. Pronto. Tá no primeiro. Leonardo. Não. Todo mundo vai ler, calma. Ó, começa aí o Arthur, o Manu, depois o Léo. Vai lá, Arthur. Durante o século XVI, houve criação e grande expansão religiões protestantes. Como o, como luteranismo e calvinismo, essas religiões se opunham a certos dogmas da Igreja Católica, defendendo mudança em várias práticas comuns à Igreja na época. Pode continuar. Lê, lê para saber mais? Uhum. Mar, Martim Lutero foi um monge católico que se tornou o personagem central da chamada Reforma Protestante. Lutero se opunha à venda de indulgências, perdão dos pecados, pela Igreja Católica. Defendia a tradução da Bíblia e das missas do latim para a língua falada do cotidiano e questionava a autoridade do Papa, ao ser excomungado pela Igreja. Houve um completo rompimento entre o Lutero e o catolicismo. Assim surgiu o protestantismo, que deu origem a várias religiões atuais. Obrigada, Arthur. É, Gente, antes da gente falar um pouquinho, dar continuidade, isso daqui é só para dar uma recapitulada, né? Lembra que nós falamos aí lá no primeiro bimestre, não foi? No primeiro bimestre? Foi. Eu acho que Sobre, foi. sobre a reforma da Igreja Católica, né? Ou foi se não foi? É, Uhum.
Se não foi o primeiro, foi o segundo, né? Esse camarada aí, o Lutero, que era católico, acaba fazendo tem algumas briguinhas com o Papa, fala, olha, eu acho que não tá certo isso e aquilo, e aí ele acaba sendo excomungado, e por isso ele acaba levando pessoas para o lado dele, fiéis, né? E aí vem uma reforma protestante, também conhecida aí como divisão da Igreja Católica, né? E aí, não só do movimento luterano, teve o calvinismo, né? Que é a França. Religiões todas que defendem mudanças da Igreja Católica. Isso daqui era mais para dar uma recapitulada, para lembrar um pouco vocês, beleza? Manu, vai lá. Em alguns reinos católicos, como Portugal e Espanha, as religiões protestantes não tiveram alcance. Em outros, como Suíça e reinos germânicos, o protestantismo foi bem aceito e ganhou muita força. No caso da França, as novas religiões tiveram aceitação em parte da população francesa, principalmente burgueses e trabalhadores urbanos. Esse reino, porém, era tradicionalmente católico, pois seus reis e nobres sempre haviam mantido relações próximas com os papas. Isso levou a uma forte divisão religiosa no país. Cidades se viram divididas e muitos conflitos extremamente violentos entre grupos protestantes e católicos. No meio disso, a coroa tentava impor alguma ordem e reprimia também com violência uma série de manifestações no campus e na cidade. Obrigado. Pode parar aí. Quer continuar, Léo? Daí depois você vai. Deixa As eu terminar. guerras. Espera Tava aí. terminando, prof. Eu leio na outra página. Tá bom, então vai. Ó, as guerras religiosas que tomaram a França podem ser consideradas um dos motivos que Eita! Retardou a participação da francesa nas grandes navegações lideradas por Portugal e Espanha. Assim, a coroa francesa tentou tomar alguns territórios que já eram colonizados por seus vizinhos e estabelecer alguns contatos comerciais que lhe propiciassem produtos para vender ao mercado europeu. Meu Obrigada. pontinho, pro. Obrigada. Bom, então, gente, o que acontecia aí? Ainda existiam muitos países que não tinham aderido à reforma protestante. As duas principais que tornaram católicas e por isso que trouxe o catolicismo muito forte para a América foi Portugal e Espanha, vocês já sabem, né? As religiões protestantes, eles não tiveram alcance. Por quê? Enquanto estava acontecendo esse processo de colonização, os outros países ainda estavam no processo de religião, de alterar a religião, tudo bem? Ou seja, estavam atrasados. Eles estavam, atrasados ou não, né? Adiantados, talvez, questão religiosa, né? De começar a abrir os olhos, né? Aí tinha a Suíça, tá? A Suíça, ela fazia parte do reino germânico e o protestantismo foi bem aceito porque, quem não sabe, né, germânico, o Lutero era alemão, tudo bem? Professora, posso fazer uma pergunta? Diga. Os portugueses, quando eles chegaram no Brasil, eles vieram pelo Brasil mesmo ou eles desembarcaram pelo Paraguai ou pelo Uruguai? Ou eles desembarcaram mesmo no Brasil? Desembarcou na região do Porto Seguro, da Bahia. Salvador. Não, Salvador não, Isabelle. Salvador virou a capital. Eles desembarcaram em Porto Seguro, entendeu? Entendi. De boa, Arthur? De boa. Beleza, então. Bom, gente, enquanto assim, a Suíça ela vai aderir ao protestantismo por conta de ser um país germânico, né? Então, germânico em relação à Alemanha, que o Lutero já era alemão, tá? Já a França vai surgir várias novas religiões, não apenas aí só um lado do calvinismo, por exemplo, tá?
Então, assim, várias religiões têm aceitação dos franceses, né? Então, não só uma. E principalmente religiões é, ligadas aos burgueses e os trabalhadores urbanos, tá, gente? E aí, o que que acontece? A França sempre foi bem católica, né? Porque os reis, os nobres sempre estavam ligados ao Papa. E aí, por conta disso, a França ela vai se dividir muito forte. Porque como o rei ele é ligado ao Papa, o dever é que todos os outros, os súditos, também fossem ligados à Igreja Católica, correto? Mas como a burguesia e os trabalhadores urbanos já estavam irritados, principalmente que a gente pode levar em consideração, né? Muitos impostos, né? É muita coisa que eles pagam e deixa aí a população à mercê, né? Ah, nós trabalhamos, se o rei tá apoiando a Igreja Católica e a Igreja Católica não ajuda nós que é pobre, tipo assim, então a Igreja Católica não serve pra nós. Tipo assim, entendeu? Bem um pouquinho que eles queriam se revoltar. Bom, com essa divisão, cada cidade francesa, gente, entrou em guerra com outras cidades. Então, tipo assim, uma cidade entrando em guerra com outra. É o Arthur entrando em guerra com a Isabelle, que tá entrando em guerra com o Léo, que estava entrando em guerra com o Alessandro. E o João Vitor estava do lado do Arthur, então atacava também a Isabelle, que o Alessandro atacava o Arthur e que atacava o João, que assim, sabe, assim, uma mistura? Nossa. Professora, é feito dominó aquilo, então. É, mais ou menos, né? E esses conflitos, gente, eram muito violentos, como a Manu, ela leu aí, tá? Era conflitos bem violentos, tanto de protestantes quanto católicos, tá? E aí, em volta de tudo isso daí, o rei, ele tentava, né, falar assim, mano, vamos lá, chega, vou reprimir cada um aí. Aí, tipo, o Arthur vai ao rei, o Arthur vai lá, pega todos vocês e começa a reprimir vocês. Como assim, reprimir? Reprimir, ué, bater, tipo assim, não, é eu que mando e acabou. Ah, tá. E bater em todo mundo, né? O rei, ele vai tratar com violência, gente, cada manifestação. Então, se o Arthur ele era o rei, ele batia em vocês e cada vez que vocês quisessem se manifestar contra ele ou contra a igreja, porque ele era católico. Agora, quando discutirem comigo, vai tomar chinelo. Como é que é? Quando discutirem comigo, só vai ser um tapão na orelha. Bom, gente. Reclamar pro Papa. Vai reclamar pro Papa. O Papa vai falar qual é o motivo. Aí você vai falar, é porque a gente gosta de outras religiões. Aí ele vai falar, então o Arthur tá certo. Eu não vou adiantar nada. É. Bom, gente, esses conflitos aí acabou dominando toda a França, cada região, né, tinha um tipo de conflito. Então pode ser considerado um dos motivos que fez o quê? Né? A guerra. A guerra? E os outros aí? A machucação dos outros. Não, se a guerra já tá acontecendo, né, Arthur? Fez o quê? Fez que a França falasse assim, poxa, eu vou ter que fazer igual os portugueses e espanhóis. Fazer umas grandes navegações por aí. Diga, Léo. Olha, que França preguiçosa. Fala, Léo. Então tava indo, tipo, foi por isso que não colonizaram o Brasil, né? Ah, o quê? A França? É, as guerras. Não, mas eles vão tentar fazer isso agora. Eles tentaram. Ô, Léo, não tá prestando atenção no capítulo? E tá falando baixo, Léo. Você tá falando... Tem alguém dormindo do seu lado aí? Não, é porque o microfone tava lá embaixo. Voz de morto. Que é? Olha só. A França vai falar assim, vamos tentar... tem muita guerra, agora vamos tentar fazer uma colonização? Vamos deixar um pouco para depois, ou agora, né? Por isso que ele vai retardar, né? E aí vai fazer assim. Vai chegar e vai falar, ué, Espanha, Portugal já tomaram tudo? Peraí, quanto tempo eu fiquei fora? Então não é assim, eu vou tentar também tomar alguns territórios aí. E aí é o que ele vai fazer. A França vai chegar aqui em lugares que já era da Espanha e de Portugal, e aí vai tentar tomar alguns territórios. É tipo assim, o Arthur...
Acabou recebendo chumbo. O João, como tava do lado do Arthur, lembra que eu falei, cada um tá contra um aí, vai ser o Arthur. O João tá ajudando ele com o Arthur. Aí ele vai lá dar umas ordens pro João, o João chega lá. Ixi, ó, todo lugar que eu chego aqui já tem gente, ó. Não tem nenhuma coisa aqui que não esteja colonizado. Aí, o Arthur vai e fala, pega. Aham, é só pegar. Mas aí o João fala, mas como, rei? Ô, João Burro, hein? Já tem coisa aqui. Não, pega tudo. Oxe, toma a terra deles. Saqueia. Eles são muito folgados, já pegaram tudo pra eles, nem esperaram a gente chegar. Ué. Aí o João vai falar, meu caro rei, eles chegaram bem antes, nós atrasamos um pouco. Azar. Pode tomar tudo aí. Sabe por quê? Qual era a ideia da França, gente? A França falava, toma, por quê? Porque eles queriam pegar e fazer novas rotas comerciais também. Porque lembra que eu falei pra vocês? Quanto mais coisas, novidades para levar pra Europa, melhor? Sim. Tudo bem? Então, Uhum. olha o que ele vai fazer então, a França. Vai lá, Léo, leia. Desde sua assinatura por portugueses e espanhóis, Tratado de Tordesilhas Tá era... muito baixo, Léo. Léo, Ah, que tá lá embaixo o microfone. Vai. Desde sua assinatura por portugueses e espanhóis, o Tratado de Tordesilhas era questionado por outros reinos europeus, entre eles a França. Esses reinos consideravam a divisão do Novo Mundo injusta, pois também queriam sua parcela de terras. Durante o século XVI, os franceses interessados no novo continente organizaram expedições com a intenção de ocupar a colônia portuguesa e fixar-se nela. Como resultado, houve a tentativa de fundação de suas colônias no Brasil, uma no Rio de Janeiro e outra no Maranhão. Certo. Pode continuar. Ah, em Pode 10 de fazer esses... novembro Em 10 de novembro de 1555, um grupo de 80 franceses, chefiados por Nicolas Durand, esse nome aí, Vai e aí, então. aliados aos indígenas Tamoio, invadiram a vila do Rio de Janeiro, fundando a França Antártica. Esse nome aí instalou seu acampamento numa ilhota chamada de Sergipe, localizada perto do continente, onde foi construída um forte chamado Coligny. Continua? Pode continuar. Eu tô uma boazinha. Vai, até aqui. Os franceses passaram por inúmeras dificuldades, como a escassez de alimentos, as doenças e o forte calor. O solo não permitia a construção de paliçadas para a defesa. Os franceses conseguiram solidificar suas posições. Nos primeiros 5 anos receberam reforços da França, estreitaram sua aliança com os Tamoio e transformaram o forte em uma das mais poderosas fortalezas da época. Obrigada, Léo. Ó, primeira coisa, quem já ouviu falar da rodovia dos Tamoios? Eu não. Quando você vai pra praia, quando vocês vão descer, tipo, sentido Rio de Janeiro, mas não pra Praia Grande ali, nem Bertioga. É quando vocês vão, tipo, pra Litoral Norte ou Rio de Janeiro. Vocês passam pelos Tamoios. Vocês pegam a estrada do Tamoios, tá? Quem conhece Ubatuba ou Caraguá? Alguém já Esse foi? eu nunca fui. Não. Cara, Caraguá eu conheço. então, Conheço os dois, mas nunca fui. provavelmente você pegou Tamoios para ir para Caraguá, porque é a única estrada mais rápida daqui para lá. Então já. Agora, se você saiu de uma praia, agora você estava em Bertioga e foi para Caraguá, aí você não pega Tamoios. Mas daqui para Entendi. Caraguá é pela Tamoios que vai, tá bom? Tá bom. Bom, gente, então assim, como os portugueses e espanhóis fizeram o Tratado de Tordesilhas, né? Os outros reinos questionavam eles. Ah, por que vocês fizeram um tratado aí junto com a igreja e não colocaram a gente? O Arthur meio que se sentia injustiçado, gente, como rei aí.
porque a Isabelle e a Manu, que é Portugal e Espanha, tava lá e, tipo, né, chegava e questionava, ué, meu, por que vocês têm, aí fizeram o tratado e a América toda de vocês agora? Metade Mas é assim. um pedacinho pequeno aí pra Isabelle e a outra resto da América é tudo da Manu. Tá certo esse bagulho aí não, mano. Bom, o Arthur questionava isso daí, tá? E outros reinos também, claro, né? E eles falavam assim, poxa, a divisão do mundo novo é injusto. O Arthur falava, A pô, última. não é justo isso daí, fazer dessa forma aí. Vocês lembram do mapa, do tratado? Aham, lembro. Harry Potter. Ai, caramba. Ixi. Eita, professora, tá engasgando aí? Eu não acostumo. Tá aqui, ó, pra quem não lembra. Essas linhas imaginárias é a linha da divisão aí, ó. De Espanha e Brasil. E Portugal. Portugal. Tá? Espanha e Brasil. Ah, professora, então quer dizer que 60 léguas daqui diante pertence a Portugal. E as outras 370 léguas e diante é da Espanha. Sim, isso daqui era da Espanha, isso daqui de Portugal, gente. Mas Portugal era burro, pelo amor de Deus, mano. Só isso de Portugal e isso daqui da Só Espanha. tinha mar. Que barulho Ó, é esse? despertador. Ah, bom, gente, voltando. Então, para finalizar aqui, eu sei que já tá na hora da outra aula, né? Eu tô com fome. Então, assim, o Arthur, ele questionava, ele falava que era injusto, né? Mas como não teve muita resposta, né? Aí no século XVI, ou seja, algum tempo depois, né? Ainda no século XVI, os franceses começaram a organizar expedições e tentar ocupar essa parte de Portugal só. Eles achavam injusto, mas olha o tanto que tinha da Espanha, olha o que eles foram atrás. Só foram Nossa, atrás de uau, Portugal. vai adiantar tanta coisa no Eles querem território arrumar deles. confusão, é isso que eles querem. Pois é, né? E aí eles foram chegando e se fixando. Eles já foram chegando do Brasil e sentando lá, na janelinha. Sabe assim, Não, quando é a alguém tá mesma na coisa que janela? chegar por último, ser o último na fila e sentar na janela. Exatamente, é bem isso daí mesmo, né? E aí o que aconteceu? Onde eles foram tentar pegar? O Maranhão e o Rio de Janeiro. Esses foram os lugares aí que os franceses tentaram primeiramente, o Maranhão e o Rio de Janeiro, tá? E em 10 de novembro, gente, 80 franceses mais ou menos se aliaram aos indígenas, porque na mesma época, o que acontecia? Os índios não estavam brigados com os portugueses por causa de ser, Uhum. né, de estar sendo escravos. Olha o que os franceses fizeram. O Nicolas Gagnon, ele chega lá e fala assim, chega com os índios e fala, tô sabendo aí, né, vocês não gostam dos portugueses. Nós também não. Aí, tipo assim, Nossa, muito joguinho. exatamente, Isabelle. E aí falava assim, então é o seguinte, mano, vamos nos juntar aí. E assim, o inimigo do meu inimigo, ou o inimigo do meu inimigo. É meu amigo. Exatamente. E eles fizeram isso daí. E aí, os indígenas Tamoio, né? Foram lá e invadiram a vila do Rio de Janeiro e fundaram uma nova vila. Uma Ó, vila da favelada da França. Rocinha. E Uma os vila índios francesa. caindo. Oi? E os índios caindo em toda bobagem. Pois é. Você não sei quem matou, os portugueses, os franceses ou os índios. Os índios eles estavam revoltados. Eles acharam assim, já que tá tudo ferrado mesmo, já não. Professora, se eu fosse naquela época e tinha memória, tinha cabeça para aquilo, eu não usaria nem de lutar, porque eu sabia que eu ia tomar chuva. Para que eu ia? Só se eu brincava de Matrix naquela época. Eles tinham armas, por que eles não usaram? Mas tem diferença de arma de fogo e lança. Vai te. Uma arma de fogo você não tem poder nenhum. Entendeu?
Manuela, eu vou pegar uma arma e você vai ficar com arco e flecha. Vamos ver quem ganha. É. Bom, e aí, gente, rapidinho pra gente finalizando, Eu que o fome. Vale Gagnon instalou o acampamento, então ele foi lá e fez uma nova vila também, localizada numa região de Sergipe. Ah, Tudo bem, gente? E aí, essa localizada na região de Sergipe, foi lá e construiu uma nova vila, a vila chamada Coligny. Então, se um dia vocês forem para Sergipe, vocês vão ver lá o Coligny. Vocês vão ver que tem muita gente ligada à França, assim, tem um rosto parecido francês por causa disso daí, tudo bem? eu Não sou é francês. Sergipe? Oi? Não é Sergipe? Sergipe. Ah, eles chamavam Sergipe. Ou Sergipe. Não, Sergipe é o estado. É atualmente. Ah, tá, desculpa. E aí eles foram lá e chamaram de Coligny, tudo bem? Ô Luiz, avisa pro pessoal do 9º ano que eu tô finalizando aqui com o 7º, tá? Por favor, você que entrou agora aí, avisa. Obrigada. Então, gente, acabando aí, e eu vi que alguém comentou alguma coisa aí, né? É o João, Ah, sim. apressado como sempre. Tá, João, já liberando vocês. Os franceses, eles passaram por inúmeras dificuldades, tá, gente? Porque eles chegaram lá, sentou na janelinha, mas não se preocupou como que ia fazer as coisas, né? Então eles tiveram... Senta na cadeira preferencial. Isso, tiveram a escassez de alimento, tá? E aí as doenças, eles não se adaptaram com o calor e teve muitas doenças, tá bom? E aí, o que eles fizeram? As paliçadas, que era cerca de estacadas de madeiras pontiagudas ficadas no solo. E aí, a gente continua na próxima aula, beleza? Vou fazer a chamada Beleza. rapidinho dos que dos que estão aqui. Vamos lá, rapidinho. A gente continua. Eu vou fazer a terceira aula com vocês, tá? Agatha não tá. Agatha tá? Não. Não, Alessandro tá, Ana Luísa Presente. não tá. tá. Arthur tá. Tchau, pessoa. Tchau. Beatriz tá? Não, né? Não, Brenda também? não, David? não tá. Gabriel? Não, Giovana? não, Opa. não. Outra da Isabelle tá. Tô. Joana. Tchau. Tchau. João tá aí. Kaique tá? Não, né? Karine não. Cauã não. Léo tá. O outro Léo tá? Tchau, pro. Tchau. O outro Léo não tá. Manu tá. Maria Clara tá. Matheus não. Nicolas também não. Pedro não. Vixe, meu, como faltou gente? Acho que acabou. Tem alguém aí do 7º ainda? Você me marcou aí, Pro? Marquei, Manu. Você tá com presença. Eu acho que depois de você não tem mais ninguém. Tchau, Pro. Beijo, tchau. E dá meu pontinho de leitura. Tchau. Tchau. Já dei.